Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa quarta e última videoaula. Isso mesmo pessoal, nossa última aula. Então, vamos aproveitá-la ao máximo para terminar de ver todo o nosso conteúdo. Nesta aula, nós iremos tratar da organização e operacionalização do almoxarifado. Almoxarifado, como todos sabem, é um tipo de depósito ou armazém onde são guardados os diversos tipos de materiais utilizados na empresa, pública ou privada. O profissional responsável por ele deve supervisionar o estoque, ou seja, a recepção, o controle e saída de materiais. Mas não se trata apenas disso. Esta é uma área de grande importância no contexto empresarial, porque um fraco armazenamento pode afetar gravemente a distribuição de uma empresa e, por isso, é essencial conseguir fazer uma boa gestão dos itens armazenados. E a operacionalização de um almoxarifado é diretamente afetada pelo seu layout. E o que é layout, professor? Bem, vocês estão vendo aí que existem duas maneiras de escrever a palavra layout, não é? A forma original, que vem do inglês, e a forma aportuguesada da palavra, que já aparece até em dicionários. Então, fiquem à vontade para escolher a sua preferida. Layout, ao dicionário, significa o esboço, planejamento ou espelho do trabalho tipográfico ou de representação de uma área física, como uma planta de um edifício ou escritório. No caso do almoxarifado, representa a forma como os itens estão organizados e distribuídos dentro do depósito. Nós temos aí um exemplo de um almoxarifado com distribuição por prateleiras verticais, que nesse caso necessitam de algum equipamento específico para se chegar às partes mais altas. Um ponto importante no almoxarifado é a quantidade de acessos que ele possui, pois essa quantidade influencia na velocidade de carga e descarga e também na qualidade de controle do almoxarifado. Quando se tem apenas uma entrada, a segurança é maior, pois o controle se torna mais fácil, minimizando, inclusive, gastos com controle e pessoal e diminuindo ações de extravio de mercadorias. Porém, quando se tem dois pontos de acesso, as operações de carga e descarga são facilitadas. É possível determinar um local de entrada e outro de saída de materiais, com um risco maior. Em casos com duas entradas, pode-se aproveitar características do terreno para a mobilização dos estoques dentro do almoxarifado, como por exemplo, quando se tem um declive, dar entrada na parte alta e saída na parte baixa para aproveitar a força da gravidade a seu favor. A definição da localização dos materiais dentro do almoxarifado também não é feita de forma aleatória. Ela considera alguns fatores. Primeiro, deve-se considerar as características físicas dos itens, como o peso. Itens mais pesados devem ser armazenados nas partes mais baixas das prateleiras ou estanterias. Os itens mais leves podem ser colocados nas partes superiores, pois é mais fácil manuseá-los. Além de se evitar gastos maiores com maquinários, se trabalha com mais segurança adotando esse padrão. Outra questão é a forma dos produtos, que podem ser classificados em esbeltos e não esbeltos. Produtos esbeltos são aqueles em que a altura é muito maior que a largura, sendo mais susceptíveis a tombamentos e devendo ficar, portanto, nas partes inferiores das prateleiras. Já os itens não esbeltos têm dimensões de altura e largura próximos, sendo de armazenamento mais fácil, podendo ficar nas partes mais altas. Outro fator a ser considerado na definição do local para a armazenagem é o consumo dos itens. Itens com um consumo elevado devem ser armazenados em locais de fácil acesso e circulação para facilitar a sua movimentação. Já itens com um consumo baixo podem ser armazenados em locais mais afastados e de movimentação mais demorada. Isso se justifica pelo custo e rapidez da movimentação. Por fim, a sazonalidade.
deve ser considerada pelos mesmos motivos citados anteriormente. Ou seja, nem todos os itens são consumidos da mesma forma durante um ano. Existirão itens de consumo maior em determinadas épocas e de baixo consumo em outras épocas. Bem, tudo isso significa que os itens podem estar dispostos em diversos pontos do almoxarifado. Só que mesmo assim, ele fica organizado, pois hoje os almoxarifados têm uma grande aliada chamada tecnologia. Através de programas de computadores, é possível saber a localização exata dos itens no almoxarifado, a quantidade, o peso, qual deve sair primeiro, baseado nos sistemas PEPs e UEPs. Lógico que estamos falando de almoxarifados grandes e complexos. Não é toda empresa que irá trabalhar com esse tipo de software. As pequenas empresas lidam com estoques bem menores e provavelmente sejam uma realidade mais comum nas nossas vidas. Nesses casos, devemos organizar o almoxarifado de forma a conhecer todos os itens, saber que determinado tipo de item está na prateleira X ou na prateleira Y, utilizando os métodos e fatores que foram abordados para definir a melhor localização de cada um. E para definir esses tipos de itens, é o que os materiais de um almoxarifado devem ser classificados, pois o trabalho do administrador de materiais exige rapidez e exatidão. Para classificar os itens, utiliza-se sistemas de codificação, que podem ser gerais ou particulares. Os gerais são comuns a outras empresas e organizações. Já os particulares são desenvolvidos pela própria empresa para seu uso específico. Deve-se, portanto, classificar os materiais e identificá-los, sendo possível fazer isso por caracteres normais ou mesmo por códigos de barra, que facilitam as operações, pois são conferidos por leitores específicos. A classificação poupa tempo. Itens de características similares podem ser classificados de forma agrupada, grupo de canetas, lápis, borracha, grupo de cartuchos de impressoras, fax e toner, grupo de móveis de escritório, etc. Ela pode ser feita por grupos de produtos, classes de produtos e por código identificador. A quantidade de caracteres precisa ser suficientemente grande para poder acomodar todos os produtos, itens existentes, e deixar uma margem para novos itens que serão agregados ao longo dos anos. Com a sua ampla utilização, os códigos de barras precisaram ser reinventados e melhorados. Hoje, existem diversos tipos de códigos de barra que podem ser usados em toda e qualquer situação. Eles podem conter as mais diversas informações, até mesmo data da compra, validade, valor pago, etc. Tudo isso ocupando um pequeno espaço. Por essa sua tão grande versatilidade, eles são tão usados em todo tipo de empresa. Com isso, encerramos o assunto de classificação do almoxarifado. Ainda vamos continuar falando de organização e operacionalização dos almoxarifados. E nosso próximo tópico é o inventário físico. Primeiramente, o que vem a ser inventário físico? Inventário é uma operação física onde ocorre realmente a contagem dos itens e que é feita regularmente nos almoxarifados para constatar a existência física dos materiais. Ele deve ser realizado como uma forma de garantia do bom funcionamento do almoxarifado, executando-se as contagens físicas de seus itens de estoque para verificar as discrepâncias entre o estoque físico e os registros. E por que ela é importante? Como já vimos, o almoxarifado representa recursos financeiros ou capital para a empresa. Portanto, é uma área de muita importância para a gestão. E tudo que envolve dinheiro necessita de um controle mais rigoroso. Da mesma forma, o almoxarifado, que está sujeito a problemas como acidentes, roubos, furtos, etc. Por isso, além do controle constante que deve-se ter nos almoxarifados, é importante realizar também os inventários físicos, pois é nesse momento que se identificam as diferenças entre os registros e a realidade, para, a partir daí, procederem medidas de correção. Na realização do inventário, algumas medidas podem ser importantes e facilitar o trabalho. Por exemplo, utilizar menores unidades de armazenagem, caixas ou SKU, que vimos na aula passada, utilizar códigos de barra nas caixas, mantê-las fechadas, facilita a contagem e conferência do material.
O inventário deve ser realizado por pessoas não ligadas ao almoxarifado, pois quem trabalha na área não deveria conferir o seu próprio trabalho. No IFNMG, por exemplo, todo ano são designadas 2 comissões de inventário em cada uma de suas unidades. Uma delas realiza a conferência de todos os itens do almoxarifado, é a contagem mesmo, item a item. E a outra realiza a conferência de todos os itens patrimoniais. Itens patrimoniais são os itens de maior valor, que são permanentes, que não se gasta ou consome, por exemplo, computadores, mesas, cadeiras, etc. Ao final do trabalho, os dados são coletados e devem ser lançados em sistemas ou planilhas e utilizados para preparar relatórios que são emitidos para mostrar a conformidade das informações, ou não. A comparação entre os dados virtuais e a presença física dos materiais. Quando são percebidas diferenças, aconselha-se nova contagem para confirmar. E quando os itens são de maior valor, é importante realizar conferências mais frequentes para que se identifique possíveis problemas o mais rápido possível. Na verdade, quem define a frequência da realização do inventário é a própria administração. Em órgãos públicos, ele deve ocorrer ao menos uma vez ao ano. Mas empresas privadas podem adotar o inventário até diário, se achar que é viável e necessário. Em lojas de comércio, costuma-se fechar a loja uma vez ao ano para o balanço. O balanço nada mais é que um inventário físico. Agora vamos voltar a falar sobre as embalagens. Já vimos sobre a sua importância, os tipos existentes, as informações que podem conter. Agora vamos falar sobre a sua composição. Os materiais que compõem as embalagens devem passar por diversos testes para comprovar sua capacidade de carga, possibilidade de empilhamento, testes de arrebentamento, compressão, perfuração, densidade, gramatura, entre outros. As embalagens mais comuns são as caixas de papelão, as caixas de madeira, tambores, fardos, caixas de plástico e vidros. Também é possível que seja necessário reembalar produtos ou fracioná-los. Por exemplo, quando se compra a granel em quantidades maiores, mas se fraciona em pequenas partes e faz um novo embale para realizar a venda. Nos almoxarifados, as embalagens também devem ser armazenadas para eventuais necessidades. Normalmente, por serem mais leves e ocuparem grandes volumes, ficam em locais mais altos. E depois que todos os nossos produtos estão estocados e embalados, como vamos saber onde cada um deles se encontra na hora de dar saída? É nesse momento que percebemos a importância de se realizar a identificação da estocagem. Todo produto que é armazenado em um grande almoxarifado deve ser identificado e armazenado de acordo com critérios de classificação e localização. Para isso, utiliza-se sistema de numeração com letras e números. É como um endereço de uma casa, que tem o nome da rua e o número da casa. Baseado nessa classificação, é possível localizar todos os itens de um estoque. É comum existirem produtos armazenados em mais de um local, em função de entradas e momentos diferentes e políticas de estocagem, como o PEPs e o EPs. Devemos ter uma atenção especial ao tipo de produto para definir as necessidades de armazenagem. É muito importante que o armazenamento dos produtos seja realizado de forma a manter suas características e preservar sua qualidade. Isso exige que os armazéns tenham características adequadas para os tipos de produto, podendo ocorrer divisões físicas no prédio. Por exemplo, para armazenar alimentos em um supermercado, temos uma visão geral disso. Percebemos o estoque de alimentos que não necessitam de condições especiais e ficam em prateleiras normais, em corredores arejados. Percebemos também os frigoríficos, onde as carnes ou queijos, etc., devem ser mantidos resfriados. E temos os congeladores, onde outros tipos de carnes devem ser mantidas congeladas. Sorvetes, por exemplo, não podem ser armazenados junto de iogurtes. Então, cada tipo de material tem uma necessidade diferente de armazenagem e é muito importante que ela seja observada para manter a qualidade do mesmo.
E para fechar o assunto da organização e operacionalização do almoxarifado, vamos falar sobre os equipamentos utilizados na movimentação de materiais. A movimentação de itens dentro dos estoques pode ser feita de diversas maneiras a depender do tipo de item que se vai movimentar. Existem equipamentos manuais, automatizados, mecânicos, eletrônicos, etc. Alguns deles necessitam de treinamento específico, por serem de operacionalização mais complexas. Há casos em que pode até ser exigido um curso específico ou mesmo habilitação para motoristas, por envolverem riscos de acidentes elevados. Nesse contexto, também podemos abrir um parêntese para falar sobre a ergonomia. E o que vem a ser ergonomia? Bem, ergonomia é o estudo científico das relações entre homem e máquina, visando uma segurança e eficiência ideais no modo como um e outro interagem. Ela visa a otimização das condições de trabalho humano, por meio do método da tecnologia e do desenho industrial. Visa, portanto, oferecer uma melhor condição operacional e de saúde ao trabalhador, frisando que é o trabalho que deve se adaptar ao trabalhador, e não o contrário. O engenheiro e arquiteto romano Virtúbio Polião criou a expressão "o homem é a medida das coisas". Isso significa que a extensão do nosso corpo é o limite do trabalho. Nós não fomos criados para suportar cargas pesadas, pelo contrário. Temos de ter em mente que o ser humano é frágil. Uma simples queda é suficiente para provocar sérios danos físicos, inclusive o óbito. Como as operações dentro dos armazéns são repetitivas e envolvem esforço físico para a movimentação dos produtos, o risco de lesão em membros, cabeça, coluna é significativo. As leis trabalhistas são suficientemente adequadas para garantir que os trabalhadores estejam assegurados. Portanto, cabe aos administradores observar se a equipe está utilizando equipamentos de proteção individual, os EPI, e também equipamentos coletivos. O uso de luvas, óculos, botas de segurança, em alguns casos casaco contra o frio para áreas refrigeradas e áreas para se reaquecer são necessários. Além disso, cada funcionário deve se conscientizar que comportamentos inadequados podem gerar incidentes ou acidentes de trabalho. Incidente é quando acontece algo, mas que se evita um acidente, ou seja, não há um dano ou uma lesão. Por exemplo, uma queda. Um funcionário escorrega da rampa de descarga, mas consegue se firmar e não se machuca. Isso é um incidente. Caso ele não consiga se firmar e torça o pé, isso se torna um acidente de trabalho. Ainda sobre a segurança, deve-se observar que cada equipamento tem um limite operacional. Isso significa que pode mover ou elevar cargas até o limite seguro de sua operação. Normalmente as movimentações não devem ser feitas com a carga em posição elevada, para evitar o tombamento das mesmas. Agora vamos falar especificamente sobre os equipamentos que são mais comumente utilizados na organização e movimentação dentro dos estoques. E primeiro vamos falar das esteiras. Elas podem ser de dois modelos, as fixas e as móveis. As fixas suportam maiores pesos, enquanto as móveis possibilitam layouts mais flexíveis. Elas são mais comuns em operações de transdocking, que ocorrem em empresas que trabalham com cargas fracionadas, com mais de uma procedência e ou destino. As esteiras são boas opções para a movimentação de materiais, tanto internamente quanto externamente. Elas podem funcionar eletricamente ou através da gravidade e realizar o transporte horizontal ou elevatório. Normalmente, utilizam mantas de borracha, malhas de metal, cilindros e esferas para suporte das cargas. O próximo item que iremos abordar são os pallets. Para quem não associou ainda, são aquelas estruturas de madeira que vemos nos grandes supermercados. São mais comuns os pallets de madeira, mas eles também podem ser feitos de plástico ou de metal. E para que servem os pallets? Eles são usados para facilitar a movimentação dos materiais,
pois com o uso de paleteiras ou empilhadeiras, eles são utilizados como suporte para transportar, como podemos ver na figura da direita. Algumas vantagens da utilização são a redução de custos com mão de obra, rapidez na estocagem e movimentação das cargas, racionalização do espaço de armazenagem, melhor aproveitamento vertical da área de estocagem, uniformização do local de estocagem, entre outros. Cargas paletizadas ficam mais seguras quando estão arranjadas ou dispostas de forma imbricada. É a forma como os tijolos são imbricados, são arrumados nas paredes. Além do imbrincamento, os produtos ou itens podem ser unidos por um filme plástico ou stretch, que garante uma maior coesão da carga, facilitando a movimentação e evitando a sua separação ou queda. Nosso próximo item são os porta-pallets ou estanterias, que são simplesmente aquelas grandes estantes onde os pallets são colocados. Resumidamente, elas são as estruturas fixas de metal que recebem os pallets, possuem formas e dimensões variadas e suportam grandes quantidades de cargas. O espaço entre as estanterias deve ser o menor possível, limitando apenas a área necessária para o giro do equipamento. Limitando os corredores, que são os espaços de giro, é possível acrescentar mais estanterias. Portanto, aumentar o volume total de armazenagem do prédio. Estanterias altas exigem necessariamente equipamentos de elevação. Temos também os carrinhos de carga, que podem ser dos mais variados tipos. Eles servem para transportar unidades fracionadas e suportam cargas de 500 até 1.000 kg. Temos ainda as paleteiras, que servem para movimentar os pallets na horizontal. Já as empilhadeiras, ao contrário das paleteiras, servem para movimentar os pallets também na vertical, alcançando de 3 a 4 andares, com uma capacidade de carga que pode ultrapassar 1.500 kg e alturas de mais de 11 metros. Uma dúvida comum é sobre a necessidade de possuir CNH para ser um operador de empilhadeira. A legislação não exige isso. Se alguma empresa exigir, é por sua própria vontade, mas pela lei não é necessário possuir CNH nem ter curso de operador de empilhadeira. Equipamentos de elevação devem ter um teto de proteção para o operador, pois em caso de queda de produtos ou itens da estanteria ou do próprio pallet, o operador pode ser seriamente ferido. Outro equipamento que é utilizado para armazenamento tanto horizontal quanto vertical é o transelevador. É um equipamento automatizado que utiliza duas possibilidades de movimentação: a horizontal, sobre trilhos, e a vertical, através do elevador. Ou seja, é um tipo de elevador sobre rodas que se desloca nos dois sentidos. Temos também a ponte rolante, que é uma máquina de elevação do tipo guindaste. Ela possui uma estrutura própria para suportar cargas pesadas e exige que o prédio tenha características adequadas ao tipo de operação. Normalmente, o piso é dimensionado para grandes esforços de cargas. Por fim, temos os pórticos, que são um tipo muito especial de mecanismo. Eles se parecem com as pontes rolantes, mas com maior capacidade. Eles são constituídos por estruturas metálicas e movimentam-se por caminhos de rolamentos. Então, esses foram os principais equipamentos utilizados na movimentação e organização dos estoques. Outro ponto importante que devemos abordar é sobre a segurança nas operações, pois a todo momento os trabalhadores estão sujeitos a acidentes. E imagine um acidente em um estoque que movimenta toneladas de mercadorias. Portanto, todas as operações humanas devem ser feitas com bastante cuidado. Outro momento que é muito susceptível a acidentes é durante o trânsito externo das mercadorias. Veículos de carga, como furgões e caminhões,
constantemente estão atracando nas docas de entradas e saídas. E para facilitar as suas operações de carga e descarga, é comum que o piso dos armazéns seja elevado em relação ao pátio, porém o risco de queda também é significativo. Normalmente, tem-se a ideia de que caminhão parado representa prejuízo. Com isso, busca-se sempre maior agilidade nas entregas, pois quanto mais o caminhão roda, mais lucro ele gera. E é nesse sentido que todos esses itens que acabamos de estudar fazem diferença. Com o uso de empilhadeiros, o trabalho de movimentação de carga se torna muito mais rápido e eficiente. Com o uso dos pallets, é possível transportar cargas muito maiores e com mais segurança, e por aí vai. Outra medida que visa a economia é o chamado duplo manuseio, ou double handling, onde busca-se apenas duas movimentações de carga para evitar o desperdício e recursos com esse processo. A primeira movimentação é a descarga do caminhão e guarda na estanteria. A segunda já é a retirada da estanteria e entrega ao cliente ou usuário. Há ainda mais um ponto que deve ser observado no que diz respeito à economia, que é o volume ou a área ocupada nos armazéns. Quanto mais se puder aproveitar o espaço, melhor, pois os custos de armazenagem se tornam menores na medida que a área ocupada também for menor. Além disso, a área de armazenagem deve ser exclusiva para tal, não se deve compartilhar com outras operações. E para fechar nossa aula, vamos falar sobre sustentabilidade e desperdício nos armazéns. Primeiramente, sustentabilidade. O que vem a ser sustentabilidade? Sustentabilidade é um termo usado para definir ações e atividades humanas que visam suprir as necessidades atuais dos seres humanos sem comprometer o futuro das próximas gerações. Ou seja, a sustentabilidade está diretamente relacionada ao desenvolvimento econômico e material, sem agredir o meio ambiente, usando os recursos naturais de forma inteligente para que eles se mantenham no futuro. Seguindo esses parênteses, a humanidade pode garantir o desenvolvimento sustentável. Agora, quando falamos em sustentabilidade no contexto empresarial, principalmente ligada às áreas de estoques, as maiores vilãs são as embalagens. Estima-se que 90% do lixo gerado seja decorrente das embalagens. No Brasil, os índices de reciclagem ainda são muito pequenos. Por mais que o governo tenha adotado medidas para incentivar a reciclagem e diminuição da poluição do lixo, a realidade ainda está longe do ideal no país. Dos materiais empregados em embalagens, existem aqueles de fácil reaproveitamento ou reciclagem e outros de difícil reaproveitamento. Alguns também são mais poluentes do que outros. As embalagens podem significar custos adicionais às compras. A sua reciclagem, quando elas têm de voltar aos fabricantes, também poderá influenciar no preço dos produtos. É o caso de garrafas de bebidas retornáveis, quando são devolvidas pelo consumidor e reaproveitadas pelos vendedores. Mas o que fazer com as sobras? As embalagens que não podem ser reaproveitadas? Como descartar materiais inservíveis, como lâmpadas de mercúrio queimadas? Nesse caso específico, a legislação prega que as empresas fornecedoras têm obrigação de recolher lâmpadas que são altamente poluentes e não podem ser descartadas de qualquer maneira no lixo. A mesma coisa com as pilhas. Outro problema é o lixo eletrônico. Televisões, eletrodomésticos, celulares, baterias de computadores em desuso não podem ser descartados sem critério, porque são tóxicos e trazem riscos à saúde e ao meio ambiente. A destinação correta do e-lixo, que é esse lixo que a gente acabou de falar, está prevista em lei. Estima-se que em 2014 o Brasil produziu 1,4 milhão de toneladas de lixo eletrônico. Esse volume é resultado das constantes inovações tecnológicas, do apelo do marketing e da obsolescência programada. Todo dia surgem novos equipamentos eletrônicos,
seu consumo é estimulado pela publicidade e porque seus equipamentos, que funcionavam perfeitamente meses atrás, começam a dar defeito e a depender de mais desempenho para responder à exigência dos novos aplicativos. Quando é descartado de maneira incorreta, o eletrônico pode trazer muitos riscos, pois contém metais tóxicos que podem causar doenças. Esses materiais também podem gerar um ciclo de contaminação no solo e no lençol freático, chegando ao consumidor final pela água. Então, como nos desfazer desse lixo sem causar prejuízo ao meio ambiente? Os produtos ou peças eletrônicas que não têm mais utilidade devem ser entregues nas lojas que vendem para que sejam devolvidos aos fabricantes, que são obrigados pela lei a darem destino correto aos resíduos ou levados para centros de triagem para serem separados e reaproveitados. Claro que nos grandes centros isso é mais comum, mas em Montes Claros, por exemplo, existe uma empresa chamada Cariqui Recicláveis que recebe diversos tipos de lixo para reciclagem, inclusive eletrônicos. Então, devemos procurar nos informar para saber o local mais próximo onde é possível fazer o descarte. As organizações devem ter em seus armazéns uma área de segregação de produtos ou itens destinadas à abertura de embalagens e produtos que sofreram algum tipo de avaria, para descarte ou reaproveitamento. Às vezes uma embalagem sofre um dano, mas o conteúdo dela, ou pelo menos parte dele, pode ser reaproveitado e reembalado para consumo. Isso, porém, não deve ocorrer com produtos alimentícios, caso em que as normas de vigilância sanitária não permitem que o produto ou item de uma embalagem violada seja reembalado. Neste caso, deve ser feito o descarte do material. Também se deve observar as perecibilidade dos produtos. Itens com validade vencida também merecem atenção especial e devem ser descartados. Um armazém pode ter produtos com prazo de validade, o que deve ser tratado com cuidado, ou seja, o administrador deverá ter sistemas de avaliação, tanto PEPS quanto EPS, operando simultaneamente para auxiliar na fiscalização e controle desses itens. Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim da nossa disciplina. Para mim foi muito gratificante estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado e que tenham absorvido ao menos um pouco do que nós estudamos em nossos encontros. Desejo-lhes boa sorte nos estudos, no curso e, claro, em suas vidas. Para não perder o costume, vou relembrá-los de acessar e participar dos fóruns, realizar os estudos de apostila para se prepararem para as provas finais. No mais, bons estudos e até a próxima!